Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito nesta quinta-feira, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta quinta-feira. No mês de fevereiro, nós estamos encerrando aí, perto de encerrar o mês de fevereiro, com a temática Gênesis, aqui no nosso Acordando para o Propósito. Se você, porventura, não fez a inscrição no nosso canal até agora, esse é o momento. Clique aí no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações para que você fique por dentro do que vai entrar aqui de inédito e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Ontem nós começamos a falar sobre uma trajetória de José para a realização, não dos sonhos de José, mas dos propósitos de Deus na vida de José. Você lembra que eu falei ontem que Deus ele dá sonhos, e aí você, qualquer coisa, volta no programa de ontem para poder você ter a ideia clara do que nós explicamos, para você entender e não achar também que todo e qualquer sonho que você tem é um sonho que Deus te deu. Então, preste muita atenção, veja o programa de ontem para você entender isso. Mas o que eu quero que você compreenda hoje é o seguinte: nós estamos constituindo aqui, para poder fechar essa nossa etapa do mês de fevereiro, tratando sobre Gênesis, abordando aspectos da vida de José. E José tem muitas coisas importantes na vida dele, mas nós estamos tratando sobre algumas coisas que eu pondero, interessante colocar nessa fase final do Acordando para o Propósito. Logicamente, a gente não tem como ir a todas as etapas da vida de José, mas eu vou pensar algumas coisas aqui do que nós estamos constituindo através dessa ideia de José ser o filho predileto de Jacó, depois o sonho que José tem, até a questão de os seus irmãos passar a odiar ele muito mais, e depois alguns desenvolvimentos da história dele no Egito. É o que nós vamos fazer hoje e amanhã para poder encerrar essa ideia. Então veja, hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 39, capítulo de número 39 de Gênesis, para nós trazermos aqui uma breve palavra sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, do verso de número 39. Fique atento, nós vamos fazer a leitura, e aí quando eu falar para você parar, eu menciono qual versículo que nós lemos por último. Mas você vai seguindo aqui a partir do versículo de número 1, que diz assim, do capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 1 e versículo 2 foram os versículos lidos aqui do capítulo 39 de Gênesis. Esse episódio aqui, ele está entre dois eventos. Primeiro, quando José ele é vendido por seus irmãos, ele não é vendido diretamente para os egípcios. Como é que a Bíblia fala, os ismaelitas vão comprar José naquele episódio da cova, naquele episódio do poço. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 39, nós temos esse evento que antecede aquele episódio em que José ele é assediado pela mulher de Potifar, onde José ele vai manifestar toda a sua fidelidade a Deus e aquele que está como figura de autoridade sobre a vida dele, que é o Senhor de sua vida neste momento aqui, que é Potifar, o oficial do exército de Faraó, capitão da guarda de Faraó. E aqui o que me chama a atenção é que quando José ele é levado para o Egito, eu atribuo que talvez Potifar a pegar José para servir como escravo, ele vai primeiro ver as características de José. Primeiras características relacionadas à sua fisionomia, ao seu porte físico.
E depois nós entendemos que Potifar ele vai enxergar competências do caráter e daquilo que José faz. Então isso é muito importante, eu gosto de tratar dessas temáticas quando nós falamos sobre liderança, que para você formar uma equipe, para você formar um discípulo apto a servir no reino, você precisa, antes de tratar sobre as competências dessa pessoa, você ver como que essa pessoa se porta ou o que ela reflete acerca do seu caráter. Então, primeiro caráter, depois a gente vai ver as competências. Então, aqui eu diria que primeiro, quando Potifar vai olhar para os aspectos da vida de José, para comprá-lo para ser um escravo no Egito, ele talvez olhou as competências, até da questão física de José, para que ele pudesse de fato ser alguém que servisse dentro do Egito como sendo um escravo. Mas depois, para poder trabalhar com mais proximidade, aqui tem algo importante, principalmente para você que lidera alguma equipe, você serve numa função de liderança, de gerenciamento, Potifar, ele certamente, para trazer José para dentro de sua casa, Potifar ele vai olhar exatamente a ideia do que eu falei para você. As características que envolvem o caráter de José. Agora, esse caráter de José e as competências que José tinha estavam embasadas exatamente nisso aqui. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Então, quem pôs José na casa de Potifar foi o próprio Deus. E aqui Potifar ele representa uma figura de transição daquele lugar que você saiu em relação ao teu sonho, ao lugar que Deus te coloca para te preparar e depois para um lugar de exaltação. Então, Potifar ele representa isso. Ele é um elo entre a terra aonde você sonhou para a terra da realização do sonho. Então, ele é um vínculo para que haja a devida preparação para o tempo da realização do sonho de Deus na tua vida. Então, Potifar ele representa isso daqui. Agora, a minha parte aqui frisada dentro desse cenário da abordagem de hoje aqui no Acordando para o Propósito é você pensar que o sucesso de José estava não por suas competências e não pelo seu caráter. Isso aqui é o mais fantástico de tudo. Aliás, as competências e o caráter de José eram, na verdade, reflexo de quem estava na vida dele. De quem estava na vida dele. E aí eu quero deixar aqui para você uma pergunta e vou te dar, obviamente, a resposta. Você quer viver a preparação para o sonho que Deus te deu? Você quer realizar e viver os sonhos de Deus para a tua vida? Sim, né? Certamente você falou isso. Então, o que é necessário para que você consiga suportar esse período de preparação e de você entrar nas oportunidades que o próprio Deus vai te colocar? É isso aqui. Fazer com que a tua vida atraia a presença de Deus para você. Então, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Isso significa o seguinte: o fato de José obedecer a Deus, permanecer, mesmo sem entender, fez com que a presença de Deus estivesse em José. E a presença de Deus em José é o fator de fazer com que ele prosperasse em todas as etapas. José prosperou na casa de Jacó? Sim. Ele era obediente ao seu pai, ele cumpria as funções determinadas ao seu pai, tanto é que Jacó exagerou, talvez, pode ser. A gente às vezes pensa que Jacó possa ter mimado José, mas eu penso que não houve reflexo na vida de José. A gente não vê José no Egito com resquícios de que tenha sido alguém que teve mimo. Aliás, esse negócio de mimar, de se mimar, isso está tão chato nos dias de hoje porque as pessoas estão achando que a vida é viver de mimos. Mas Deus coloca José aqui à prova
e José vai ser posto à prova. Então, a ideia aqui é o seguinte: você precisa ter a presença de Deus se você quer fazer prosperar os sonhos deles na tua vida. Você quer fazer os sonhos de Deus prosperar na tua vida? Então, tenha a presença de Deus. A presença de Deus é o fator mais importante para que nós venhamos prosperar em tudo aquilo que fazemos. É um grande segredo. É um grande segredo que ele é revelado constantemente aqui no Acordando para o Propósito e visto aqui na vida de José. O segredo para o sonho de Deus prosperar na vida de José é a presença do próprio Deus. O Deus que te deu o sonho é o Deus que quer se fazer presente para você prosperar em todas as etapas de preparação até a realização desse sonho. Então, que você se agarre a esta mensagem bíblica que nós extraímos da vida de José para a tua vida. Amanhã eu te espero aqui para que a gente possa anunciar a temática do mês de março e aí também dar aqui outros recados importantes para você que nos acompanha aqui diariamente, tá certo? Eu agradeço a tua audiência, agradeço a tua participação e eu quero deixar os meus parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.